Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Hoje, nosso papo é sobre um assunto que, apesar de silencioso, impacta a vida de muita gente: a resistência insulínica. Para nos guiar, a gente vai usar um material visual bem prático e analisar 8 estratégias essenciais para lidar com essa condição de um jeito claro e direto. Então, a grande pergunta que norteia a nossa conversa é essa. Afinal de contas, como é que se cuida da resistência insulínica? Encontrar essa resposta é super importante, porque, como vamos ver, ela envolve muito mais do que só o que a gente come. A nossa fonte de hoje é esta imagem aqui. Olha que interessante. Ela consegue resumir o tema em 8 estratégias bem práticas. O que a gente vai fazer agora é mergulhar em cada uma delas, organizando essas ideias para que fiquem ainda mais fáceis de aplicar no dia a dia. Para facilitar o nosso entendimento, essas 8 dicas foram agrupadas em 3 pilares. Pense neles como se fosse a construção de uma casa, sabe? A gente tem a fundação, a estrutura e os acabamentos. Aqui, nossos pilares são nutrição, estilo de vida e hábitos de reforço. Vamos começar pela base de tudo. O nosso primeiro pilar, claro, é a nutrição. Não é nenhuma surpresa, né? O que a gente coloca para dentro do corpo é o alicerce de todo o processo. É fundamental para a saúde do nosso metabolismo. A primeira estratégia que a nossa fonte aponta é bem direta e talvez a de maior impacto: cortar açúcar e farinhas. É o verdadeiro ponto de partida para começar a controlar a forma como os carboidratos agem no organismo. E o que isso quer dizer na prática? Bom, significa evitar aqueles carboidratos que são absorvidos rapidinho, tipo pão branco e doces, que dão aqueles picos de glicose e insulina. A ideia é priorizar os grãos integrais, que têm fibras e são absorvidos mais lentamente, mantendo o açúcar no sangue mais estável. A diferença que isso faz para o metabolismo, nossa, é gigante. Seguindo em frente, a segunda estratégia foca no que a gente deve adicionar no prato, porque não se trata só de cortar coisas, mas também de incluir proteínas de qualidade e gorduras saudáveis, que dão saciedade e ajudam na estabilidade do corpo. E aqui a gente tem exemplos bem concretos: ovos, carnes, azeite de oliva, abacate. São alimentos ricos em nutrientes que ajudam a construir uma base alimentar forte, sabe? Eles dão aquela sensação de saciedade por mais tempo e ajudam a equilibrar a resposta do corpo à insulina. A última estratégia dentro do nosso pilar de nutrição é uma coisa que a ciência vem mostrando cada vez mais a importância: a saúde intestinal. Existe uma conexão direta e muito poderosa entre o intestino saudável e o nosso metabolismo. E como a gente cuida disso? A fonte indica 2 caminhos principais: fibras, que servem de alimento para as bactérias boas, e probióticos, que ajudam a colocar mais dessas bactérias boas lá. Eles realmente fazem toda a diferença na regulação do corpo como um todo. Certo. Com a base da nutrição bem entendida, vamos para o nosso segundo pilar: o núcleo da questão, o estilo de vida. Porque, né, a alimentação sozinha não resolve tudo. As nossas ações do dia a dia são cruciais. Esse pilar se divide em 3 áreas que se apoiam. Primeiro, movimentar o corpo. Depois, focar em gerenciar o sono e o estresse. E, por fim, garantir a absorção de nutrientes importantes que vão além da comida, como a luz do sol. De um lado, temos o movimento. A fonte destaca que treinos de força e até caminhadas ajudam diretamente a regular a insulina. Do outro, algo que muita gente negligencia: o descanso e o gerenciamento do estresse. Dormir mal ou viver sob estresse crônico aumenta o cortisol, um hormônio que, em excesso, piora demais o quadro de resistência à insulina. O terceiro ponto desse pilar é a importância de alguns micronutrientes específicos. A fonte menciona a vitamina D, que a gente pega principalmente do sol, além do magnésio e do zinco. A deficiência em qualquer um desses 3 pode impactar negativamente todo o funcionamento do metabolismo. E chegamos ao nosso último pilar: os hábitos de reforço. Pense neles como aquelas práticas que vêm para fortalecer e potencializar os 2 primeiros pilares, garantindo que os resultados sejam duradouros. O primeiro hábito é o jejum intermitente, e a fonte faz uma ressalva muito, mas muito importante: se fizer sentido. Isso é ótimo, porque destaca que não é uma fórmula mágica que serve para todo mundo, mas sim uma ferramenta que pode ser útil para algumas pessoas. Basicamente, o jejum intermitente é uma estratégia de tempo, onde se alterna janelas de alimentação com períodos sem comer. O objetivo, como a fonte aponta, é ajudar no controle da glicose, dando um descanso para o corpo daquele processo constante de digestão e liberação de insulina. E, finalmente, o 8º ponto, nosso último hábito de reforço: beber água.
Parece tão simples, né? Mas às vezes as soluções mais poderosas são as mais simples, e essa com certeza é uma delas. A frase da fonte é curta e grossa. Hidratação melhora o metabolismo. Não tem como ser mais claro que isso. Manter o corpo bem hidratado é fundamental para que todas as funções, incluindo as metabólicas, aconteçam da melhor forma possível. Então, quando a gente une todos esses pontos, o que aparece é um sistema integrado. Não se trata de fazer só uma coisinha, mas de construir um estilo de vida em torno desses três pilares: uma nutrição forte, um dia a dia ativo e consciente e hábitos que reforçam todo esse sistema. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Olhando para esses três pilares que se conectam, nutrição, estilo de vida e hábitos, a pergunta que fica é: para o bem-estar geral de uma pessoa, qual seria a mudança de maior impacto a ser feita? A resposta, muito provavelmente, é tão individual quanto a própria jornada de saúde de cada um.